Há 3 anos atrás eu estava me candidatando para várias vagas no exterior, na área de dados. Eu acredito que eu me candidatei por volta de 200 vagas. Eu devo ter feito umas 50 entrevistas para conseguir a minha oferta. Mas o que esses números não mostram é que a maioria das entrevistas, quase 40 delas, vieram depois que eu apliquei alguns ajustes no meu currículo, que vieram de feedbacks de recrutadores e de colegas que já trabalham para o exterior. Então, se tu tá se inscrevendo para um monte de vaga e não tá sendo chamada para nenhuma, é muito provável que o problema tá no teu currículo e não na plataforma que não tá ranqueando o teu currículo ali como deveria, ou o recrutador que não tá sabendo selecionar ali o candidato correto para a vaga, tá? E é por isso que muitas vezes você vê umas pessoas muito menos qualificadas que você passando por umas vagas lá do exterior. Isso acontece porque eles entenderam os erros que eles não podem cometer ali no currículo deles, tá? Eles aprenderam ali como fazer o currículo que de fato vai passar no ATS, que de fato vai ser chamado ali para entrevista, tá? Nesse vídeo eu vou compartilhar os 5 maiores erros que eu cometia, né, que eu tinha no meu currículo na época, e os ajustes ali que eu apliquei, que me ajudaram a conseguir aí todas essas entrevistas. O primeiro erro foi em relação à estrutura do currículo, tá? Então, eu lembro que eu criei uns currículos com gráficos, com uns currículos coloridos, assim, bem apapagaiados, e o que acontece é que esse tipo de currículo, ele vai acabar atrapalhando muito mais do que ajudando, tá? Aí eu tinha um pensamento assim, eu tenho que mostrar aqui que eu sou um profissional de dados, que eu consigo ali mostrar minhas habilidades até através do currículo, mas a maioria das vezes esses currículos eles não vão conseguir passar na TS. Muitas vezes eles acabam ficando muito subjetivos ali para o recrutador que está analisando o teu currículo, tá? Então depois que eu comecei a utilizar o currículo o mais simples possível, o preto no branco, eu tive muito mais resultados. Ainda sobre a estrutura do currículo, eu tinha o hábito de colocar a seção de educação ali no topo, como se fosse a primeira seção do meu currículo. E de longe, assim, ela não é a seção mais importante. De fato, a seção de experiência, de tua experiência profissional, é a seção mais importante. Então, já se tua sessão de educação também está no começo, já traz ela para o final, tá? E aqui tem uma dica bem interessante. Caso tua faculdade seja uma federal da vida, ou seja uma faculdade que tem um nome forte no mercado, que já foi eleita umas das X melhores da América Latina, coloca isso lá no teu currículo, porque os recrutadores gringos, eles não sabem, não conhecem as faculdades daqui, né? Então, quando você coloca uma informação dessa, você ajuda a eles a entender que a tua faculdade tem um conceito interessante, tem um certo respaldo aqui no mercado. Caso você queira utilizar um template de currículo validado por mim, basicamente eu tenho usado esse currículo nos últimos anos e basicamente todas as vagas que eu me candidato eu tenho tido respostas positivas. Dá uma olhada lá no globaldataresume.com, vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. O segundo maior erro que eu cometia era não apresentar ali o impacto que o meu trabalho tinha na empresa, que tinha no negócio, né? Eu tinha o hábito de colocar os deveres do que eu fazia ali, minhas obrigações, e não o impacto, não as conquistas que eu tinha. Então, um exemplo bem prático aí, bem comum entre os profissionais de dados é eu criei um pipeline de dados ali na AWS, utilizando Python e SQL, para trazer dados de um API, por exemplo. Como é que você conseguiria trazer essa mesma informação ali em forma de conquista ali, trazendo um impacto e números ali que ele está trazendo para o negócio? Eu sei que às vezes é complicado pensar nisso, porque a gente não pensou, muitas vezes a gente não pensa no começo, durante ali que a gente está fazendo o projeto. Eu mesmo, basicamente, nas minhas primeiras experiências, eu nem pensava muito nisso, só estava ali fazendo meu trabalho de boa. E não pensava tanto nesses números, né? E talvez você vai de fato sentir um pouco de dificuldade para lembrar algumas informações, alguns números, talvez alguns números você não vai ter, mas o que acontece é que os recrutadores, eles estão muito mais interessados ali, os gestores de vagas, né? Estão muito mais se importando no esforço que você tem ali, que tu está colocando para quantificar ali o impacto do teu trabalho muito mais do que até no próprio número, tá? Não estou dizendo que é para você mentir, você colocar informações que não de fato aconteceram no seu currículo. Mas faz esse trabalho aí, esse exercício de tentar pensar nas métricas e no impacto que você teve ali, que o seu projeto que você participou, que você implementou, teve na empresa e no negócio, tá? Então vem comigo aqui nesse exercício, aqui nesse exemplo. Imagina que você criou uma automação ali, você criou um job Python, você deployou ali na AWS, no ECS, você está orquestrando esse job ali com o Airflow, e você perguntou lá para o time de marketing quanto tempo eles levavam para fazer isso durante ali do mês, durante a semana, e eles disseram que eles levavam por volta de 4 horas. Então eles levavam ali por volta de 4 horas por semana para fazer esse trabalho, você automatizou. Agora, pega esse número aí e multiplica pela quantidade de semanas que tem no ano, tá? Então tu tem ali 52 semanas, vai dar um pouco mais de 200 horas por ano, tá? Então, tenta pegar esse número e apresentar ele de uma maneira mais
agradável, né, para o recrutador. Então, sempre, se tu conseguir trazer por ano, fica melhor ainda, né? Você consegue demonstrar ali teu impacto, o anual ali do teu trabalho. Melhor ainda se você conseguir descobrir, ter uma ideia ali de quanto é a hora de trabalho daquele profissional que estava performando aquela tarefa. Você ainda pega esses 200 e multiplica pelo salário dele, e aí tu tem um valor ali mais ou menos que tu conseguiu economizar ali para a empresa, tá? Com aquela automação. Um outro exemplo bem comum aí que a galera de dados faz muito, refatorar queries, né? Pô, eu precisei melhorar ali, fazer um improvement em algumas SQL queries, e antes essas queries ali levavam tipo 2 horas para rodar e agora tá rodando em 30 minutos. Pô, faz as contas ali, abre a calculadora, abre ali o chat GPT, pede o chat GPT te ajudar, para tu entender, por exemplo, qual foi o custo de infraestrutura que tu está economizando por ano, por exemplo. Isso é uma métrica bem interessante que você consegue trazer no seu currículo. E o terceiro erro que eu cometi era não ajustar o meu currículo para as vagas que eu mais me interessava, que eu mais queria, né, para as empresas que eu mais tinha interesse, né? Eu acabava enviando ali o meu currículo mais camaleão, mais genérico, mas depois que eu comecei a escolher algumas vagas específicas, beleza, essas 3 vagas aqui por dia que eu vou dedicar ali para colocar principalmente as hard skills que estão destacadas naquela vaga. Normalmente já estava no meu currículo, mas principalmente você tentar colocar o máximo de hard skill possível que ficar compatível com a vaga para ter certeza que você vai passar ali no ATS, tá? Lógico que se você tiver essas habilidades, né? Se tiver experiência com elas. O quarto erro que eu cometi era colocar muitos termos relacionados a soft skills, tá? Muitas habilidades ali comportamentais, que muitas vezes acaba sendo muito abrangente, assim, muito subjetivo, e o recrutador pode identificar isso como muito buchitagem, tá ligado? Então, tipo, tenta não colocar tantas informações ali de soft skills, tipo assim, sou bom em trabalhar em equipe, eu sou bom em lidar com problemas. Isso acaba não significando tanta coisa para eles, tá? E quinto e último erro que eu cometi era colocar muitas informações pessoais, né? Então eu lembro que eu coloquei uma partezinha, uma seçãozinha pequenininha assim, que eu colocava minha idade, meu gênero, meu aniversário, sei lá, minha data de nascimento, meu endereço, status civil, é, enfim, eu até vi um currículo bem engraçado esses dias lá no Reddit, do cara que colocou como experiência o divórcio dele, né? Então, o outro estava colocando ali o salário desejado. Eu acho que vale a pena a gente remover todas as informações que os recrutadores podem usar como filtro para simplesmente descartar a gente antes de conversar com a gente, tá? Então, acaba que essas informações ele pode acabar utilizando ali como filtro e acabar te descartando antes mesmo de conhecer, e às vezes tu era de fato o melhor perfil, tu tinha o melhor fit ali para aquela vaga, mas ele acabou te descartando por causa de alguma besteira, entendeu? Por exemplo, um exemplo bem interessante é que eu moro em Recife, né? Então, mas muitos recrutadores, muitas empresas lá dos Estados Unidos, quando eles vão procurar profissionais brasileiros, eles acabam procurando somente em São Paulo. Então, quando eu colocava Recife, eu tenho certeza que meu currículo acabava sendo filtrado quando eu colocava a minha cidade em Recife, né? Então, depois que eu removi isso, coloquei só Brasil, pô, comecei a passar em muito mais, comecei a ser chamado para muito mais processos seletivos, tá? Então, fica ligado nisso, nessas informações pessoais que você está colocando, que acabe, no final das contas, pode acabar sendo utilizado como filtro contra você mesmo, tá bom? Então é isso, em caso que você queira dar uma olhada aí no currículo que me rendeu todas essas entrevistas, vou deixar o link aí do vídeo para você lá assistir logo em seguida. Valeu!